Eu aprendi a ganhar, perdeu, eu aprendi a subir, descendo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui nesse domingo, esse início desse programa, né? Livecast, um projeto que nasceu para dar voz e vez àquelas pessoas que têm a capacidade, que têm o poder do Espírito Santo, trazer para nós a palavra de Deus, né? Temos aqui o nosso convidado de hoje, é o irmão Jaélio, né? Jaélio Lemos, grande conhecido meu. Amém, meus queridos? Amém. E estamos aqui, né, simultaneamente no Instagram, Samuel Lima, e no Facebook, Samuel Lima. Vá lá e compartilhe, né, com seu grupo de WhatsApp. E aí você pode acompanhar. Já temos aqui várias pessoas dando a paz do Senhor. Glória a Deus, tanto no Instagram como no Facebook. Compartilhe também esse link para você possa ouvir aquilo que Deus tem preparado para você, tá bom? Meu pai tomou de conta de uma igreja aí, no Tabatinga. Foi. Pastor Mesquita. Amém. Graças a ele está jubilado, né, já pela idade. Era Assembleia de Deus, Tempo Central. E a minha infância foi daí. Meu irmão, aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém, viu? Pode ficar à vontade. Amém. Que Deus seja com o irmão. Amém. Paz a todos, boa tarde, né, mais uma vez. E gostaria de ler um texto e compartilhar com os irmãos nessa tarde, né? Nessa tarde de hoje, domingo, dia 23, né? Que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Um texto bastante conhecido do povo de Deus, um texto já bastante lido, bastante pregado, mas Deus pôs ao meu coração e eu quis trazer novamente a memória das grandezas de Deus para conosco, as memórias de Deus que Ele tem reservado, tem guardado, tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas, como fez no passado, como faz hoje e continuará fazendo perpetuamente, porque glória a Bíblia nos diz em Deus que Ele foi o Deus de ontem, de hoje e será para todo sempre. Gostaria de ler nessa tarde, 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo número 15. E disse: dai ouvido todo o Judá e a vós, morador de Jerusalém, e a tu, ó rei Josafá, ao que vos diz, o Senhor não tem mais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui nesse capítulo de número 20 do livro de 2 Crônicas, vai falar de uma batalha. Só não uma batalha carnal, só não uma batalha corpo a corpo, mas também vai falar de uma batalha espiritual que nós passamos, que o rei Josafá também passou naquele momento. E ali, voltando mais um capítulo atrás, a Bíblia vai dizer que Josafá faz uma aliança com o rei Acabe. Josafá chega para Acabe e diz dessa forma: Acabe, pegamos e consultamos a Deus. Ou seja, vamos ver se tem algum profeta aqui. Josafá e Acabe, naquele momento, ele só queria consultar a Deus. Eles primeiramente queriam consultar a Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Acabe reúne ali vários profetas e todos falavam pela mesma língua, ou mesmo a mesma boca, o mesmo viés de pensamento. Deus poderia ir à peleja, a Gileade, que seria Deus com ele. Aí, ali, Josafá, por conhecer que Deus não estava naquele meio outro, duvidar, ou querer saber mais, eles têm mais algum aqui, existe mais algum. Aí, naquele momento ali, Acabe diz, tem mas ele não fala o que me agrada. Ele não fala simplesmente o que eu quero ouvir, mas fala sempre mal contra mim. Deus fala, para nós saber se Deus realmente o que vai falar através dele. A Bíblia vai me dizer, nós entramos já no texto que eu li,
A Bíblia vai nos dizer que, quando Micaías chega, Micaías diz que ele não vai. Micaías diz que certamente o rei morreria. E a Bíblia nos diz que acontece tudo o que Micaías fala e o rei acaba e morre. O exército é gigante, é enorme. É homens a cavalos, armados de espada, é homens no chão com lanças, é homens arqueiros, estão preparados. Ainda tem ainda homens em carros de guerra. E aí, Josafá? Aí a Bíblia nos diz que mais à frente Josafá apresenta as suas queixas diante de Deus. No capítulo número 20, versículo 1 ao versículo número 2, vem um problema, muitas vezes na minha e na vida da igreja do Senhor, e você que nos acompanha, chega não por culpa dele, mas a circunstância que está acontecendo ao nosso redor, a circunstância que está passando naquele momento, acontece o problema da mesma forma que está acontecendo esse problema no capítulo número 20, versículo de 1 ao 1. Primeiro ao número 2, ou seja, o capítulo 20, versículo 1 e versículo número 2. Naquele momento, aqueles homens chegam e dizem: Josafá, nós temos um problema, estou sem solução, estou sem como resolver. E aí, nesse momento, ali eles põem ali algo na mão de Josafá irresolutivo, algo ali que não teria ali como resolver. Eles chegam simplesmente com o problema e jogam: rei, resolve esse problema. E ali naquele momento nós vamos ver como é bom nós estarmos sempre na presença de Deus, como é bom nós estar debaixo, sempre da mão de Deus. Por que, irmão Jael? Porque Josafá não vai contar para A, contar para B. Josafá não sai dizendo para aqueles seus conselheiros ali: o que faremos nós, de que forma iremos à luta. O exército dele é maior que o nosso exército é pequeno, nosso exército é menos numeroso. E aí? Mas a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 20, verso 3 e 4, a atitude de Josafá. Josafá faz assim: então Josafá teve meses e pôs a buscar o Senhor e apregou jejum perante ele e o povo. Nesse momento, diferente dos capítulos atrás, Josafá vai ter uma atitude, não só ele, por seu querer, como foi ele e Acabe consultar Deus, mas ele põe a todo o povo de Judá e o povo de Israel ou de Jerusalém a buscar a face do Senhor, em jejum, em oração, em se humilhar, em clamar, e buscar a Deus, não só para o seu interesse, não mais o interesse daquele povo em conjunto, não só para o interesse da sua própria vida, mas o interesse da vida adiante, o que ele seria com o problema que eles iam enfrentar, o que seria com aquela dificuldade que viria pela frente. Ele põe o povo a clamar, ele põe o povo a buscar, e ele simplesmente busca todo o íntimo, seu coração, mas aquele povo. E nessa nossa vida não é diferente. Quando vivemos luta, tribulação, dificuldade, afronta do inimigo, nós temos que simplesmente não sairmos contando o nosso problema, mas a Bíblia nos diz que entra no teu quarto e conta teus problemas diante a Deus. E no secreto fala com ele, no íntimo, que no íntimo ele te responde e te exaltará no meio do povo. Viu que foi o que aconteceu no capítulo número 20. Mais para frente nós iremos ver o desenrolar dessa história. O que irá acontecer nessa história, quando eu e você, a igreja do Senhor e todos aqueles se voltam para Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, de todo o nosso desejo, se voltamos para Deus, o Senhor diz, e através da sua palavra, que eu ouvirei do alto céu o clamor do justo, me levantarei e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisa grande, oculta e firme, que nós não sabemos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que naquele momento, quando chega no versículo número 5 ao 9, Josafá reúne o povo e começa a trazer a memória de Deus, a clamar e a chamar a atenção de Deus para ele, para aquela situação. Ele começa a dizer: Senhor, não era tu que nos tirou do lamaçal, ou seja, do Egito, e nos trouxe para a tua presença, nos trouxe para essa terra. Lá, Pai, quando Abraão passou aqui, eu não existia, teu povo não existia, o Senhor mostrou a Abraão: olha, onde teus olhos dará, e essa terra eu darei para ti, para Isaac, para Jacó e para tua prosperidade. Ou seja, naquele momento Josafá chega diante de Deus e diz: Deus, tu não prometeu daria essa terra a nós? Tu não prometeu que daria aonde nós habitamos aqui hoje? E o que está acontecendo? Deus, olha para nós, olha para a nossa dor,
olha para a nossa aflição, olha para a nossa angústia. E a Bíblia vai dizer que naquele contexto ele começa a pedir, a clamar a Deus e a trazer em memória. Aí eu aprendo, aplico para a minha vida e para a vida de vocês que estão aí hoje nos assistindo. Quando nós trazemos em memória o que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor ainda vai nos fazer na nossa vida, que será a vida eterna. Naquele seu dia de dor, no dia de aflição, no dia de angústia, clama ao Senhor, busca ao Senhor, porque Ele também vai dizer que buscarei de todo o íntimo do seu coração. E quando ali Ele falando para o seu discípulo, eu estarei convosco até a consumações do século, eu não deixarei vocês órfãos, eu não abandonarei, eu irei para o Senhor, mas eu mandarei outro, ou seja, o mesmo Consolador, habitamento. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus. Irmão Jair, o que é que acontece de tanto esse homem clamar, tanto esse homem suplicar e apresentar suas queixas a Deus? Aí a Bíblia vai nos dizer que eu olharei para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e tudo que nele existe. E Josafá estava pegado com esse salmo falando isso, Senhor, estamos com os olhos fidados em Ti. Senhor, nós não temos o que fazer, mas nós temos a Ti. Senhor, está tudo indo por água abaixo, está tudo se acabando, está o mundo se derretendo, o mundo está corrompido. Mas nós temos o Deus de Israel do nosso lado, aquele que intercede, aquele que luta, aquele que peleja, aquele que nos defende, o nosso escudo, o nosso branquel, a nossa fortaleza bem presente na hora da angústia. A Bíblia vai dizer algo maravilhoso. Nesse momento ali, do versículo 10 ao 13, do capítulo número 20 de 2 Crônica, Deus se levanta. Além de declarar, mas Deus se apresenta perante ele e dá a resposta no versículo 14 ao 17, Deus disse assim, então veio o Espírito Seu no meio da congregação, aí vai falar ali, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeriel, filho de Matanias, levita de Asaf, ele vai dizer, disse, dai ouvido toda voz, moradores de Judá e de Jerusalém. Ele vai falar primeiramente, não voltar o meu interesse e o teu, quando eu e você clamamos pelo interesse dos nossos irmãos, quando clamamos pelas dores, dificuldades do próximo, o Senhor vai se levantar, não o nosso favor, mas se levantar a favor de todos. Deus se levanta naquele momento, ó Judá, ó Jerusalém, eu estou diante de vós, eu pelejarei por vocês. E terceiramente, ele vai botar o propósito do rei Josafá, que começou e teve atitude. Aí o que é que eu aprendo nessa tarde? Quando eu e você clamamos pelo interesse do conjunto, da igreja, de todos, Deus se levanta, não pelejar por mim, não pelejar por ti, não pelejar por todo que nos assiste, mas se levanta no conjunto que peleja por cada um de nós no mesmo momento, porque Ele está diante da nossa presença. Ou seja, nós estamos diante dEle, clamando e buscando a Ele. E Ele se levanta e diz, eu irei diante de vós. Eu sei que vocês, ele poderia ter dito dessa forma. A Bíblia não fala nisso, mas ele disse, eu estou diante de vós, eu pelejarei por vós. Eu sei que o exército de vocês é pequeno, eu sei que vocês não têm flecheiros, o número suficiente para guerrear. Eu sei que vocês não têm soldado com lança para ir adiante, aqueles com escudo a se defender, vocês não têm. Mas eu sou. Ali eu voltando mais para trás e pega a repetir, ali quando Moisés estava ali, o Senhor presente diante da sarça e diz, Senhor, e o que direi eu perante o rei, o faraó do Egito, o governador do Egito? Aí Deus diz para Moisés assim, Moisés vai e diz que eu sou, e que não há nada encoberto que eu não possa revelar. E operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor na mente, ouvido, quem impedirá? Se nós clamarmos, buscarmos o Senhor, estivermos nas presenças do Senhor, operando Ele, quem impedirá? Ou seja, o Senhor operando, nos guardando, nos protegendo. Quem alcançará os ungidos do Senhor? Ou quem pelejará contra vós? Aí o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante. O que nos separará do amor de Deus?
que está em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, será o passado, o presente, o porvir, principado, potestade, a nudez. Aí ele vai dizer lá embaixo, no final do capítulo número 12, verso 8, ele vai dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separará eu e você de adorarmos, aclamarmos, a buscar e fazermos um altar de adoração ao nosso Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Mas a Bíblia nos diz que, mesmo o profeta tendo se levantado, mesmo o profeta tendo falado que Deus ia diante daquele povo, Deus ia diante de Josafá, de Judá e de Jerusalém, a Bíblia vai dizer algo interessante, que naquele momento, Josafá põe o exército para marchar, da forma que o Senhor mandou. Josafá veste os levitas, os cantores, o manto sagrado, e põe adiante do exército. Josafá podia muito bem ter posto o exército na frente, porque Deus estaria com ele. Josafá poderia ter botado os cantores atrás, só para ir louvando e dando graça ao Senhor pela vitória que era certa que ele tinha no seu coração. Mas ele disse, se foi na adoração que eu alcancei a resposta de Deus, se foi na adoração que eu movi o coração de Deus, será na adoração que nós iremos para a guerra. Ei, irmão, eu digo para ti, profetiza na tua vida, não espera a luta passar, não espera a dificuldade se acabar na minha e na tua vida, adora o Senhor na tribulação, vai glorificando a Ele, porque quando a luta passar, tu irá glorificar Ele no culto de gratidão, mas antes da luta, a dificuldade passar, tu vai adorando, para que cadeia se quebre, cadeias venham por terra, e a Bíblia não vai dizer que por volta de meia-noite, Paulo e Silas clamavam e louvavam o Senhor, eles estavam presos, eles estavam na dificuldade, eles estavam na luta, eles disseram dentro do seu ser, embora que nós morremos, mas nós iremos adorar, por quê? Porque eles tinham certeza no seu ser, que se aquela luta não passasse, se aquela dificuldade não passasse, eles iam cantar, do jeito que eu e a igreja, se eu tenho uma certeza, mesmo que a luta não passe, a dificuldade venha parar a nossa vida terrena, mas nada nos separar de um novo ser, uma nova vida com Cristo Jesus, que será eterna para todos sempre. Josafá estava dentro do seu ser acentuado. Nós vamos para a guerra, mas vamos adorando. Nós vamos para a guerra, mas vamos queimando incenso. Nós vamos para a guerra, mas vamos fazendo holocausto. Nós vamos para a presença do Senhor. Ele vai diante de nós. Mas se não for a presença dele, nós não vamos. E se não for adorando, nós não vamos. Nós não iremos se não for adorando. E eles foram adorando. E eles foram glorificando. E o exército foi atrás. Eles podiam muito bem, irmão Samuel, e confiando ali nos seus cavalos, nos homens com lança, com espada, com escudo, mas eles resolveram simplesmente confiar no Senhor e render graça, render louvores, render adoração, mesmo que a luta venha, mesmo que a luta venha para nos derrubar, mas glorifica o nome do Senhor, do Deus de Israel. Aleluia. E naquele momento a Bíblia vai dizer que eles saem na frente, os levitas, eles separam homens para ir na frente, louvando, entoando. A Bíblia vai nos dizer que lá no livro de Josué, o Senhor diz, o dia de Jericó. Mas a Bíblia vai dizer que na frente do exército ia a presença de Deus. Na frente da batalha ia a presença de Deus. Na frente da luta, da guerra, a dificuldade que você está enfrentando, vai a presença de Deus diante de ti. Aí a Bíblia vai dizer algo mais interessante, o povo saiu do Egito. Isso, aí a Bíblia vai dizer que da frente do povo de noite e uma nuvem. Ou seja, de noite uma coluna de fogo e de dia ia uma nuvem para não molestar o povo. Aí o povo chega Aleluia. O povo chega perante o Jordão. A Bíblia vai dizer que era um anjo do Senhor, tanto a nuvem como a coluna de fogo. Mas quando chega diante do Jordão, diante do improvável na vida daquele povo, o povo murmura, Moisés, por que nos trouxe aqui? Eu diria nós morresse lá.
mas trouxe nós para padecer aqui na frente do mar. Aí Moisés clama ao Senhor. Moisés faz do jeito de Josafá, eu e você na dificuldade, no meio das lutas, no meio dos problemas que vêm nos afligir, nos apertar, nos amostrar. Ele clama ao Senhor. E o Senhor diz o quê? Moisés diz o povo que marche. Diz o povo que marche. A Bíblia vai dizer quando Moisés toca na água. Moisés toca na água. Antes de Moisés tocar na água, a Bíblia diz que a nuvem parte diante do povo, recolhe a coluna de fogo, e Deus toma a frente daquele povo. Aí o que eu entendo aqui nessa passagem, juntamente aqui com Josafá, ei, minha irmã, na hora da dificuldade, na hora da luta, o Senhor que toma a tua frente, o Senhor que entra nessa peleja, o Senhor entra nessa batalha, o Senhor entra na dificuldade, mesmo para os nossos olhos carnal, é improvável, como foi para Josafá. Josafá viu que era improvável, viu que o exército dele, ele reconheceu dentro do seu ser que era incapaz para passar naquela dificuldade, era incapaz para passar naquelas circunstâncias que ele estava enfrentando, e ele resolveu simplesmente adorar, resolveu simplesmente clamar, simplesmente derramar louvores e graça ao nosso Deus. Ele resolveu simplesmente adorar e deixar por conta do Senhor. E ele começa ali no capítulo 1, ou seja, do versículo 1, quando ele recebe a notícia, até o versículo de número 14, 13 versículos, ele simplesmente adora o Senhor. 13 versículos de atitude dele, 13 versículos de adoração. Não, os outros versículos não têm a presença do Senhor, mas esse primeiro versículo, ele chama mais forte a presença do Senhor. Chama mais forte a presença. Ele se humilha, ele jejuma, ele clama, e ele vai dizer, aqui no versículo número 12, que, porém, os olhos estão postos em ti. Ei, ele simplesmente voltou. Quando a gente volta os olhos, a Bíblia vai dizer, quando volta os olhos, nós olhamos para uma coisa e imaginamos na mente. Então, dessa forma, ele voltou os olhos para Deus e imaginou na mente, o que será de nós, Senhor? Mas nós estamos voltados para o céu, não para as coisas de baixo. Nós estamos voltados para as coisas espirituais, não as coisas terrenas. Nós estamos voltados diante de ti, voltados diante da tua vontade, do teu querer. Nós não estamos conformados com o príncipe desse século, mas sereis transformados através da vossa mente. Então, o que ele tomou a atitude de Senhor, nós iremos ser transformados, iremos ser renovados através da nossa mente. Sabemos que a luta é grande, a peleja é tremenda, mas estamos diante de ti, diante da tua vontade e do teu querer. Não queremos saber de dificuldade, não queremos saber de luta. Esse momento vai ser de adoração, o momento vai ser de luta, nós estamos enfrentando, a sociedade enfrenta, mas os que esperam no Senhor são como os montes do Sião, permanece para todo sempre. Então nós iremos permanecer para sempre. Pode ter pandemia, epidemia, pode ver o que acontecer, mas nós que estamos no Senhor permaneceremos para todo sempre. Com a certeza, irmão Jair, o Senhor diz, eu voltarei e mandarei o Consolador. Mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu irei preparar. Mas não. Mas eu voltarei e buscarei para mim mesmo. Você que hoje está assistindo, aqueles também que não estão assistindo, essa palavra é profética. Essa palavra irá se cumprir na minha vida e naqueles que estão e não estão nos assistindo hoje. O Senhor voltará para buscar eu e a igreja do Senhor, e nós iremos morar com Ele para todo sempre. Habitaremos com Ele, irmão Samuel, para todo sempre. Estaremos com Ele para todo sempre. Aí o livro vai dizer o quê? Morte, choro, tristeza e dor. Ô, glória. Essa livre momentânea dor que você está passando não será capaz de sufocar a glória de Deus que será revelada. Ou seja, essa dor que eu e você estamos passando, enfrentando, não será capaz de oprimir, ofuscar aquilo que será revelado através de Jesus Cristo, o Deus vivo. E a Bíblia vai dizer algo interessante para já
começar a finalizar minha participação aqui, e também essa oportunidade, já agradecer essa oportunidade do fundo do meu coração, a todos que estão nos assistindo, essa oportunidade do irmão Samuel, de nos convidar. A Bíblia vai dizer que ele se aconselha com o povo, versículo 21. E deu ordem à cantora do Senhor que vestisse ornamento sagrado e marchasse à frente do exército, louvando a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Simplesmente, sua misericórdia dura para sempre, aonde nós estivermos, e suas graças, sua misericórdia irá nos alcançar. Porque não foi com prata nem ouro que fomos comprados, mas sim pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E naquele momento, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor esboscado contra os filhos de Amon e Moabe, no monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor cumpriu. O Senhor irá cumprir. Glória a Deus. Mas temos que adorar, ficar firme e louvando ao Senhor. E no versículo 24, tendo Judá chegado ao alto do monte, que olharam para o deserto, procurando ver a multidão, ou seja, aquele problema lá no passado, daquela dificuldade, aquele problema, eles olharam para ver o tamanho, enxergar o tamanho do problema. Aí a Bíblia vai dizer que nós iremos cantar o hino da vitória. Nós iremos passar por luta, dificuldade, mas nós chegaremos, alcançaremos. E quando eles chegam no monte para ver o tamanho da realidade do seu problema, que não há problema maior que o nosso Deus, aí quando eles olham para baixo, para a terra, nenhum sobrevivente. Não tinha nenhum sobrevivente. Aqueles exércitos pelejaram contra si. Eles mesmo, o Senhor pelejou ali naquele meio, fez eles mesmos se destruir entre eles mesmos, que a palavra do Senhor, o mal por si, ele se destruirá. Mas nós que estamos no Senhor permaneceremos para todo sempre. E naquele momento, quando eles olham, o que era dor, o que era choro, o que era pranto, nos versículos anteriores, por causa da dificuldade, do problema, a Bíblia vai nos resumir que eles passam ali 3 dias inteiros recolhendo as bênçãos que o Senhor preparasse para ele. Ei, tu tem um problema, tu tem uma dificuldade? Entrega nas mãos do Senhor. Louva o Senhor, clama ao Senhor, exalta no meio dessa dificuldade. Deixe ser diferente no meio dessa luta. Davi vai dizer, Senhor, eu nasci do pecado, contra ti só pequei, mas não retira de mim o teu Espírito Santo, não retira de mim a tua paz, a tua esperança, não retira de mim Ô, glória! o desejo de estar juntamente comigo. Josafá não fez diferença, Senhor, a dificuldade é grande. Ele imagina Josafá talvez dizendo esse salmo, 8 anos louvando esse salmo. Senhor, eu nasci do pecado, o pecado foi gerado dentro da minha mãe. Contra ti só pequei. O pecado está diante de mim, mas não retira de nós, de Israel, de Judá, não retira a tua presença, meu Pai. Porque quando a tua presença dessa casa, a fartura de alegria que nem abriu no sal, até a tristeza salta de alegria quando tu está presente, Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que o problema, a dificuldade deles resume em 3 dias em despojo, em ouro e prata. É isso que o Senhor vai cobrir os nossos santos, ou seja, os seus santos. Toda na luta, dificuldade. E nós passarmos aqui, a Bíblia vai nos falar, irmão Samuel, que toda lágrima, o próprio Deus enxugará do meu rosto, daqueles que estão juntamente conosco. Ele enxugará cada uma lágrima, cada uma oração, petição que você tem feito. A Bíblia vai dizer que anjo recolhe salvas ou taças de ouro e leva para Deus. E o próprio Deus irá enxugar cada lágrima. Cada dor que você passou, não vai se lembrar mais.
E aquilo que era choro, aquilo que era pranto, se transformou em júbilo, porque quando há fartura, quando há ouro, tesouro, mesmo que seja espiritual, a fartura de alegria. Porque o homem, alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. A Bíblia vai dizer mais, o jovem corre e se cansa, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Isso é o que o Senhor tem preparado para mim e para ti, irmão Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Nessa tarde eu já sou grato por minha rica oportunidade. E minha última palavra é dizer que não te preocupa, mulher. Não te preocupa, homem. A luta está grande, a dificuldade está tremenda, mas exalta o Senhor. Louva o Senhor no meio dessa dificuldade. Glorifica o nome do Senhor no meio dessa luta, dessa tribulação, porque Ele pelejará por nós. E vós se calará. Amém? A paz do Senhor, agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, querido. Querido, pegando um ensejo do que você falou, vamos fazer alguns comentários antes da gente encerrar, tá bom? Amém? Em meio a o que aconteceu nos últimos dias, no Novo Testamento, temos o exemplo de Pedro, quando começa a caminhar sobre as águas, e diz: permita que eu vá até aí, Senhor. E Deus ordena, manda que ele vá. Ele até começa a caminhar, aí olha para as dificuldades, para os vendavais, para ondas que ali surgiam. E aí começou a afundar. Mas no Velho Testamento, esse exemplo que o irmão pregou, mostrou, de Josafá, a confiança, e de outro como o rei Ezequias, que estava cercado também do seu exército, a cidade estava sitiada, ele também pregou ao povo, dizendo que com ele estava o braço forte de Deus, e com aquele estava o braço dos homens, né? E maior é o que está com eles, que era na época, ele diz, maior que está conosco do que está com eles. E aí, o anjo de Deus foi e venceu aquele exército que estava ao redor daquela cidade. E aí você começa a mapear os dias de hoje, né? Os dias de hoje. De repente, essa tribulação que estamos enfrentando, algo essencial que você falou: adorar, esquecer. O povo tinha que passar por Jericó, tinha que destruir Jericó, tinha que recuperar, conquistar Jericó. E a ordem foi só caminha ao redor daqueles muros, né? E louvando, tocando, né? E no último dia, aqueles 7 gritos, né? Eu não sei, tento imaginar o que seria aquele grito, mas se fosse nos dias de hoje, eu diria assim: ô glória, grande é o Senhor. Grande é o E aí, Senhor. meu querido? E que grito maravilhoso, né, irmão Samuel? Porque a Bíblia vai dizer, você nos nossos dias, né, para destruir um muro daquela espessura que na Bíblia vai falar, teria que ser muitas dinamite, né, para implodir aquele muro, para ele vir abaixo e o povo passar por cima. Mas a Bíblia vai nos narrar que simplesmente o povo tocou a buzina e o Senhor, eles tocaram a buzina sem nome de adoração, e o Senhor fez tudo, né? Isso me leva a crer que através da adoração, do louvor, da dedicação, que muita gente entende que vamos adorar o Senhor, é só aquele momento do culto. Não, já começa quando você acorda, né, seu dia a dia, que é a adoração. Mas geralmente no culto é aquele momento onde você tem a liberdade de se expressar, de fazer aquilo realmente acontecer, né? Mas é bom entender de que se encher de Deus, se encher da confiança de Deus. Outro rapaz que participou, ele disse um coisa interessante: no dia que nós nos preocuparmos em nos enchermos de Deus, as demais coisas acontecem. Não é isso aí? É verdade, com toda certeza. Preocupados com encher de Deus. A gente teve ontem uma experiência muito maravilhosa. A gente, juntamente com o pastor, uns irmãos da igreja, uns jovens, fomos para o culto de jovem ali nas lajes.
E ali a igreja um pouco grande, bastante jovem, bastante pessoas novas. Começou os louvor como um culto normal, a gente adorando, mas o intuito de chamar a presença de Deus mesmo. E começamos ali a adorar, e o povo levantou e começou a levantar a mão para o alto e dizer: Senhor, nós estamos rendidos a Ti, nós estamos aqui, nós não viemos simplesmente para chegar aqui e sair para o nosso lado da mesma forma que cheguemos. E naquele momento o Senhor derramou sua graça ali, houve maravilhas de Deus naquele lugar. Houve maravilhas, pessoas choraram, pessoas desabaram na presença de Deus, pessoas não aguentaram a glória de Deus e ficaram muita gente atômica, ou ali do que aconteceu naquele meio ali. Porque seria um culto de jovem, normal, mas o Senhor resolveu, da forma que fez com Josafá, visitar o seu povo naquela noite. E falou tremendamente, disse que estava ajudando, estava com o povo, não tinha deixado o povo órfão, estava vendo a súplica do povo, estava vendo as queixas do povo perante a ele, mas ficasse firme no meio dessa diversidade, ficasse firme no meio dessa luta, porque ele está com o povo, ele está no meio do povo. Meu irmão queria acrescentar mais algo? Meu querido, eu quero só as suas palavras finais aí, para a gente, né? Eu quero, né, desde agradecer, né, os irmãos aqui que estão conosco, né? Cícero Alves, Antoniza, aqui no Facebook, no Instagram, não estou conseguindo acessar, mas eu creio que só tô com o celular aqui, mas eu vou já olhar e depois eu digo mais quem nos acompanha. Meu irmão, as considerações finais aí, faça uns convites aí para os demais. Os convites, assim, a gente, esse dia nós agradecemos a Deus, né? Fiquemos, desde o dia que surgiu o convite, fiquemos ansiosos por essa data, fiquemos, assim, orando ao Senhor e pedindo a graça dele, porque é uma responsabilidade sempre falar do amor de Deus, mas a responsabilidade maior para nós é quando aceitemos a Cristo e continuar firme no meio das lutas, dificuldades, que vem nos afrontar todos os dias, e convidar já a todos para logo mais à noite, algumas congregações nossas terem culto a partir das 6 horas, tanto aqui na Tabatinga, como no Maranguape, como no interior. Quem quiser nos visitar, nós temos congregação no Novo Maranguape 1, 2, no Maranguape 3, temos uma sede ali no Santa Fé. Falando um pouco do nosso ministério, eu sei que existe muitos ministérios, muita igreja, mas falando um pouco do nosso ministério, trazendo um pouco para cá. Aqui na Tabatinga, ali nas Lajes, também tem no Papara, na Jubai, na Umarizeia. Quem quiser um dia nos fazer uma visita. E nessa quarta-feira próxima agora, dessa semana em qual nós estamos iniciando hoje, terá a nossa Santa Ceia do Senhor, no mês 5 do mês, ali na nossa sede, no Santa Fé. Será uma alegria a ter alguns dos nossos irmãos ali conosco. E nosso ministério está aí na mão do Senhor, estamos clamando, buscando, e também suplicando a eles que nos dê alma, nos dê vida. E um convite mais do que especial para cada um dos irmãos que acompanha, nosso missionário Adriel Café, que congrega conosco ali na sede, ele tem um trabalho a todos os sábados, a partir das 8h30, 9 horas da manhã, ali na rodoviária. Caso um dos irmãos queira, que está nos assistindo, às 8h30 da manhã, ali quiser e participar ali na rodoviária, é um projeto aberto ao público, não tem congregação A, nem congregação B, tanto que todos aos sábados, às 8h30, vem irmão ali do Paulo Cerrado, ou seja, ali da Serra Azul, vem nos visitar, vem gente do Maracanaú, a juntar conosco a todo sábado ali. Eu não posso dar, mas minhas orações alcançam ele, porque por causa do meu trabalho, eu trabalho na parte da manhã, mas eles estão lá todo sábado a ministrar, a louvar ali na rodoviária, ali na rodoviária mesmo, rodoviária aqui de Maranguape. Eles estão lá a clamar, a buscar. E seria um prazer e uma honra, eu falo por ele. Eu creio que sim. Muitos irmãos de lá, dar o braço, unir, para nós alcançar mais e mais vida ao Senhor. E Deus tenha abençoado a ele, o projeto que Deus pôs no seu coração. E pessoas têm sido alcançadas ali naquela rodoviária de Maranguape, através da vida dele e através da vida de cada um que vão ali, através das nossas orações. E nessa tarde eu agradeço e peço a graça de Deus sobre a vida de cada um nosso.
cada um de nós. Amém, meus queridos. Eu quero só agradecer a todos que participaram e não deixar de ir embora sem fazer uma oração, tá bom? Vamos curvar nossa cabeça. Quem não me conhece ainda, eu sou Samuel Lima, congregamos na igreja Gilead de Maranguape, próximo à sede do irmão aí, né? Ali próximo. Amém, querido. Feche os seus olhos onde você estiver e agradeça a Deus pelo dia de hoje. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Poderíamos, ó Pai, estar em qualquer outro lugar, Senhor. Mas escolhemos, ó Pai, ouvir, conhecer e aprender mais e mais de Ti, Senhor. Olha para nós com Teu olhar de misericórdia, assim como um pai olha para o filho que somente Tu sabes, Senhor. Tu sabes a nossa necessidade e as nossas dificuldades. E nos ensina a Te adorar nos momentos mais difíceis. No momento, ó Pai, onde muitos recorrem para em outros braços. Pessoas procuram outros endereços, ó Pai, que não Te agrada. Mas que eles venham a conhecer que Tu és esse Deus soberano, esse Deus único e verdadeiro, a qual toda a humanidade deve adorar, Senhor. É no Teu santo nome que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmão Jaébio? A paz do Senhor a todos. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Então, a paz do Senhor, queridos. Fica com esse louvor aí, na paz do Senhor. Está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas Tua mão com tudo me respondeu. Em Tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda longe